Então tá, vamos lá. Abra por favor a sua Bíblia em Jeremias capítulo 10. Não precisa ouvir. Tem o seu Cláudio também lá, dona Laura, não se preocupa não vai ter só esse tranqueira aqui, parece que direto aqui, não, tem o seu Cláudio lá no nosso YouTube, no nosso canal. Deixa eu abrir a revistinha também, abra a sua revistinha também, nós temos o tema aqui, né? Deus versus os ídolos. E aí na página 68, 69 da revistinha, nós estamos considerando o profeta Jeremias, o ministério dele, do ministério Jeremias. E a ideia é contraste entre o Senhor e os ídolos. Esse é o teminha da revistinha, página 67, né? 68 e 69, vai falar sobre isso. E a gente vai considerar sobre idolatria, pecado de idolatria, pecado muito sério. Abra aí, por favor, então, a revistinha, e agora abra, por favor, a sua Bíblia em capítulo 10, do 1 ao 16 de Jeremias. E Deus vai falar, aliás, é uma repetição constante em Isaías, Jeremias e os outros profetas sobre esse tema idolatria. Diz assim, eu não vou conseguir ler, então, por favor, me ajude na leitura, até o versículo 16. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais os caminhos das nações, e vos espanteis com os sinais dos céus, que com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro foi feito, com pregos e com martelos o firmo, para que não se mova. São como palmeiras, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois tudo isso só a ti pertence, porquanto dentre todos os sábios da nação e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e tornaram-se loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. Trazem prata batida de Tarsis, ouro de ufas, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem suas roupas de azul e púrpura, obra de peritos são eles. Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno. O seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direi: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Ele fez a terra com o seu poder, ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a sua voz, logo há rumor de águas do céu, e faz subir os vapores da extremidade da terra, faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento. Todo homem se embruteceu e não tem ciência, envergonha-se todo fundidor da sua imagem, porque sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nela. Vaidades são obras de engano, no tempo da sua visitação virão a perecer.
Não é semelhante a este aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo. Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Muito obrigado. Tá aí. Acho que o texto fica, pelo menos, mesmo lendo por cima, você percebe, não é nada. Alguém pega, faz um pedaço de madeira ou um prata, ouro, seja qual for a base, mas daí aí faz, prega, tem que fazer uma base, tem que colocar um parafuso, senão ele cai. Se não fixar ele na mesa ou no chão, ele vai cair, porque ele não é nada, ele não tem perna, ele não tem o nosso cérebro, né, o labirinto que controla o equilíbrio e faz a gente ficar ali firme. Ele não tem essas coisas porque ele não tem vida. É isso que esse texto está dizendo. Não funciona. E aí a questão é por que eles estão fazendo isso? Por que eles estão se apegando a algo que não é o Deus verdadeiro? Por que eles estão trocando, na verdade, a comunhão com o Deus verdadeiro, o Rei das Nações, o Senhor dos Exércitos, por algo que é um boneco? E é interessante que isso aconteceu e continua acontecendo. O ser humano e a relação com os ídolos, com os bonecos. E basicamente tem duas bases, basicamente, mas se a gente estudar a gente vai ver mais. Duas bases porque isso acontece. Primeiro, por causa da identificação que o ser humano tem dentro dele. Nós precisamos se identificar com algo, isso está ligado ao nosso fator ontológico. A teologia fala disso. É o nosso fator de origem, da onde nós viemos. Porque Deus colocou no coração do homem essa necessidade de se apegar a algo e adorar algo. Nós somos criados com isso, é a nossa função. A gente precisa adorar algo, contemplar algo, admirar algo e falar, essa é a nossa tendência. E assim como o homem tem essa tendência, mas pelo fato de a história de pecado e tudo que aconteceu com o homem, infelizmente, daí a gente, em vez de mirar para o Senhor, o Criador de tudo, a gente desviou para outro ser. E às vezes é um boneco, ou às vezes não é. A ideia é substituir Deus por algo, e aí que está o problema. Porque a gente tem que entender que idolatria não é simplesmente fazer uma imagem, mas é trocar Deus por alguma coisa, por alguma pessoa, por algo. Essa é a ideia da idolatria. Toda substituição de Deus é idolatria. Então, a primeira motivação, por que o homem faz isso é a identificação. Vocês, quando eram pecadores lá do mundo, continuam sendo pecadores, mas agora tem o Senhor Jesus, né? Mas quando vocês estavam lá fora no mundo, lembra quem era a pessoa que vocês se identificavam, o ídolo? Quem era? Chitãozinho e Chororó? Tião Carreiro e Pardinho? E aí vai indo fora? Lembra? E aí fala, não, eu sou fã-clube do Teodoro e Sampaio e não sei o que, e vai fazendo uma lista. Eu gosto demais. E aí quando os homens vinham aqui em Curitiba, ou lá na cidade onde você morava, ficava horas ou dias na fila para ver o homem cantar, né? Na minha época não era Teodoro e Sampaio e esses homens estranhos aí da música. Agora, na minha época já era mais normal, era o rock, né? Então eu gostava. Então quando vinha alguém ligado ao rock, eu não fui não, mas estava louco para ir. E as filas dos roqueiros, se você parar para pensar, o que está acontecendo, está ficando uma média de 3, 4, 5 dias, depende do pessoal na fila. Agora, recentemente, teve, acho que o show do Metallica, se não me engano, pós-pandemia, foi adiado, né? E aliás, um monte de show foi adiado, ali na Pedreira foi o show. E aí até a moça ficou famosa porque fez um parto, né, durante o show da música, da banda dela, Metallica. E muita gente ficou horas, dias, para conseguir aquele ingresso. Não, é o Metallica e não sei o quê, e ralou, e monta barraquinha, leva aí. Eu me identifico, eu gosto, aí faz pôster na parede, no quarto. E o marido dessa moça, até mesmo que teve a criança lá durante o show,
todo identificado com a banda, com a característica da música, todo mostrando, não, eu me identifico com essa personalidade, com esse ser, e mostrando. Isso mostra a necessidade de se identificar com algo que representa ele, que representa o estilo dele, e aí ele faz aquelas loucuras, vibra com isso, se emociona com isso, e vira até mesmo uma razão de viver. E a gente vê pessoas de 60, 70 anos sendo arrastadas e gasta, olha, caro demais o ingresso desse show, alguns chegando a 400, 500, e se é da área VIP vai para R$2.000, é muito, e as pessoas pagam gostoso ainda, não, 2 do mais ainda, e elas vão lá e fazem. Tem essa tendência de identificação, mas tudo por uma banda, ou por uma música, ou por algo nesse sentido. E eles ficam tão satisfeitos, tão felizes, né? E voltam, foi demais. E eu era assim, graças a Deus o Senhor Jesus teve misericórdia de mim e saí desse trecho todo aí. Mas a identificação, os fãs-clubes estão aí cheios de pessoas se identificando. Isso é o primeiro, o homem precisa se identificar com algo. E na cultura grega, eles colocaram um monte de deuses, o Zeus, o Deus poderoso, que solta um raio, fulmina todo mundo, e tinha um outro que era menor, o Poseidon, e você pode escolher um desses deuses para se identificar, e a pessoa escolher, não, esse que é meu Deus, Diana, e está cheia de deuses. Essa aqui é a deusa da fertilidade, essa é a deusa do amor, essa é a deusa da... E eles iam escolhendo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, então vou cultuar esse Deus, e colocava a camisa, o emblema, a marca, e carregava e levava, eu sou desse Deus, e colocava, mostrava a sua carteirinha. E as nações eram isso, porque precisava se identificar. Aí tem um segundo porquê que as pessoas adoram, o homem naturalmente adora, precisa idolatrar, é a manipulação. Comumente, se você chegasse no domingo, principalmente em algumas épocas do ano, ali na frente, principalmente nas encruzilhadas, você ia ver uma oferenda. E essa oferenda tinha o nome de alguém, de algum fulano, depende, tem as variedades de oferendas, ia ter os papelzinhos escritos, o nome do fulano, a circunstância e o que quer que aconteça com aquele fulano, com aquela circunstância. Tem uma vez interessante, um rapaz aqui colocou na outra esquina e eu cruzei bem na hora, era à noite, acho que a sexta para sábado, ele estava colocando a oferenda dele. Eu falei, rapaz, eu vou orar contra isso aí, cara, que você está... E ele, tá bom, começou a chorar na minha frente, fiquei até constrangido. A intenção daquele rapaz, aliás, era um senhor, estava com uns 45, 50 anos, a intenção daquele senhor era a seguinte: eu quero manipular algo. E ele estava tão desesperado por aquele algo, que estava apertando, eu não sei qual nem se abriu para ver qual era o problema dele, para eu saber qual era o problema dele. Mas o fato é que estava tão apertado, tão desesperado, que faz algo. O Deus dele, ou o demônio dele, faça algo para mudar. E quantas vezes você vai andar de carro no farol, está escrito lá, eu mudo as circunstâncias do amor, número tal. E as pessoas fazem isso, eu quero que a pessoa se apaixone por mim, eu quero que a pessoa seja isso para mim, e elas vão lá manipular o seu próprio Deus. E claro, existe uma barganha tão forte nisso, porque eles vão trocar, vão vender a alma, para que aquilo aconteça. E de repente as pessoas ficam presas a isso. Elas manipulam para serem manipuladas e fazem essa troca e tudo. A gente vai, se Deus quiser, semana que vem, eu não sei quando, mas talvez seja semana que vem, no Museu do Egito. Já foram lá, Museu do Egito, Bacaxiri, acho que é isso? Tem ali, acho que paga R$17 ou R$34. A gente está pesquisando para levar a Eloá, gosta desse mundo aí, dessas coisas. E tem múmia, né? Tem não sei o que, já não basta o pai dela de múmia, ela vai querer ver uma múmia egípcia. Só que tem uma coisa interessante, eu pesquisei na internet, eles têm uma fachada, eu falei, epa, essa fachada aí é muito estranha. Aí fui pesquisar, maçonaria, Rosa Cruz, a linhagem da maçonaria, aliás. E eles têm a ideia de divulgar a cultura egípcia.
Você lembra da cultura egípcia? Nós somos estudantes da Bíblia, lembra das 10 pragas em que Deus julgou os deuses egípcios? Porque de lá dos egípcios vieram muitos deuses que se espalharam pela cultura do mundo inteiro. Aliás, vieram da Babilônia de Nimrod, né? Passou para os egípcios, dos egípcios para os gregos e está aí até hoje, nos dias de hoje. E eles querem levantar essa ideia dessa cultura egípcia. E aliás, gente, você já viu alguma religião transformar pedaço de pau em cobra? A gente tem registro bíblico e a Bíblia falou que é verdade. Então dá medo desses homens, tá, gente? É magia pesada, esses homens são bravos mesmo. E eles têm esse pacto, essa aliança, essa identidade com essa cultura egípcia e, quando não, até a própria grega, mostrando, trazendo, eu quero isso. Deuses e falsos deuses. A ideia é manipular o Deus para conquistar mais poder e mais poder e mais poder. Não é à toa que você vai ver aí os nossos líderes atuais, que a gente tem que orar, aliás, a maioria deles é maçom. E por que eles fazem esse pacto de maçonaria? Porque eles querem poder e fazem aquela troca para manipular. Eu quero evidência, eu quero poder, eu quero. Isso está acontecendo agora. E se você olhar para o que vai acontecer em Apocalipse, a feitiçaria ou essa manipulação, essa idolatria vai rolar solta, pesadamente, nos tempos finais. Então a gente vai ver o cultismo aumentar grandemente. E a ideia do cultismo é a idolatria, identificando com esses deuses, demônios, e também manipulando eles para eles conquistarem algo. E seja a cura, seja o poder, seja o que for, mas a ideia é manipular o Deus deles. São basicamente esses dois motivos porque as pessoas idolatram. Agora, antes de a gente fazer um senso crítico, ou talvez já fizemos, a gente não tem essa tendência de fazer isso com o Deus verdadeiro? Você não acha que eu e você, às vezes, falamos sugestões demais para Deus? Ele é o Rei das nações, Ele é o Deus dos exércitos, Ele é o sábio dos sábios, Ele é o todo-poderoso, e chega a gente, 37 anos de existência, sendo que a maioria foi sem noção, então uma coisinha assim de vida, e chega assim: Senhor, acho que é o melhor jeito de fazer assim. E aí, quando não, a gente começa: Senhor, vamos, faça desse jeito. O Senhor não fez ainda. Senhor, até quando? E a gente vai insistindo, isso são pedidos de oração, isso é oração constante, e de repente a gente se pega, em vez de a gente estar submisso à autoridade de Deus, a gente está dando sugestão através da oração. E se Deus não fizer? Ai de Deus se Ele não fizer a minha vontade, eu vou castigar Ele, Ele não vai ter minha presença na Santa Ceia dele, eu vou castigar Ele se Ele não fizer aquilo. Existe uma coisa interessante sobre Deus e o que Ele faz com a gente, que é muito, não vou dizer fantástico, de certa forma é pesado. É o que Ele fez com o Jó, que é pegar o Jó e permitir que Satanás fizesse aquilo de pegar a vida dele, esfregar a vida dele, detonar a vida dele, e Deus não faz nada. Talvez esse seja o pior da aprovação do Jó, ou da paciência dele, porque ele não ouve Deus, ele não tem resposta de Deus, Deus não aparece sonho para ele dizendo: fica firme, você vai ser abençoado no futuro, eu vou te retribuir, você vai ser uma referência de paciência, você vai ser um testemunho vivo. Deus não faz isso. Vem aqueles 3 mané lá e começa a descascar ele, e Deus não faz, quieto, silêncio. E nada acontece. E o Jó passa um tempão sendo esfolado e Deus não faz nada. E Deus vai mostrar depois no final, capítulo 38, 39 em diante: quem é você, Jó? Onde é que você estava quando eu estava esticando o mundo, construindo tudo? Onde é que você estava? Quem que você pensa que é, Jó? E aí Deus vai mostrando para ele: Jó, eu sou Deus, eu preciso estar no lugar que o Deus está, no trono. Você entendeu, Jó? Eu sou o justo, eu sei o que faço. E eu permiti Satanás fazer isso
com uma intenção correta, com a sabedoria correta, sabendo o que eu faço. Eu não perdi o controle de nada. Calma, João. Calma. E Deus vai ensinando ele, mostrando para ele. O pior da provação foi o silêncio, eu entendo isso. E talvez seja o pior da nossa vida, muitas vezes, quando Deus... Cadê o Senhor? Onde está o Senhor? A única vez que a gente tem uma expressão que quase que dá para dizer que é uma reclamação, mas não é, mas é do Senhor Jesus, foi quando ele sentiu a ausência do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Onde é que o Senhor está? Interessante, né? Quando Deus parece que não está ali, não, faz um buraco, faz um eco, e eu não sinto Deus, eu não vejo Deus, e aí faz... Deus vai fazer isso na nossa vida para provar que Ele é o Deus, e a gente tem que aprender uma frase simples: deixa Deus ser Deus. É simples, mas a gente não deixa. A gente vive dando sugestão, a gente vive um ativismo religioso para mostrar: Deus, faz isso, vamos, faz acontecer, vamos. E para não perder esse fio da meada com Deus. Mas Deus pega e fala: deixa eu ser Deus, eu sei o que eu faço, eu comando, e eu sou Deus de todos, acima de tudo, e meus caminhos são mais altos que os seus, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e aí Deus vai mostrando a superioridade dele, e ele sabe o que faz. Então essas são as duas bases, a identificação e a manipulação, porque o homem faz. Para ajudar essa ideia, só para a gente acrescentar mais, vá por favor lá em Romanos capítulo 1, queria tirar algumas coisas daquele texto ali rapidinho, sobre por que o homem, o ser humano, precisa idolatrar, troca a Deus por alguma coisa. E aqui está um texto que Deus vai explicar melhor sobre o ponto de vista dele na história, o que aconteceu. Ele inspirou o apóstolo Paulo a falar isso pelo Espírito Santo, e aí Paulo vai falar sobre o Evangelho, capítulo 1, versículo 18 em diante. Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. E pode ver que o que a gente vai ler aqui tem tudo a ver com Israel, tem tudo a ver com a história do ser humano. Paulo está escrevendo essa carta em Corinto. Ele vai encontrar dois seres importantes, Priscila e Áquila. Eles estavam em Roma, capital do Império Romano daquela época. E aí acontece uma coisa interessante, acho que o nome do imperador é César Augusto, se não me engano. Ele faz um decreto: todos os judeus têm que sair de Roma, expulsa. E aí Priscila e Áquila eram judeus, e eles saem de Roma, expulsos de Roma, vão parar lá em Corinto, conhecem Paulo, são fabricantes de tenda. E aí provavelmente Paulo conversa sobre o que é a cidade de Corinto, a cidade de Roma, a cultura de Roma e toda aquela coisa. E aí Paulo está interessado em ir lá mais ainda do que o normal, conhecer a cidade. Não deu, ele escreve essa carta. E aí ele vai escrever a carta. E tem uma coisa interessante: essa carta é escrita mais ou menos por volta de 57, 58, 60 depois de Cristo. No ano 79, mais ou menos 20 anos depois que foi escrita essa carta, tem uma cidade chamada Pompeia. Já ouviu falar? É mais ou menos 200 quilômetros de Roma. Então a cultura romana está ali, Pompeia. Ela foi destruída pelo Vesúvio, acho que é assim que se fala, um vulcão. Pum, explodiu tudo, mas literalmente acabou com tudo. E os arqueólogos encontraram naquela cidade uma Sodoma romana. Era um nível de perversidade, de idolatria e de sexualidade imoral mesmo, nesse sentido, tão grande, horrível. E 79, vulcão lá, talvez usado por Deus, provavelmente usado por Deus, 20 mil pessoas mais ou menos, 16 mil pessoas foram instantaneamente fulminadas por aquele vulcão, viraram pedra mesmo, literalmente, petrificadas vivas, ou morreram um pouco antes, porque a história diz, os cientistas dizem que a cidade, 10 quilômetros do vulcão, atingiu 200 graus de temperatura. Então, a pessoa morreu literalmente com aquele calorzão rapidão, e depois vem uma névoa negra, escura, e foi detonando tudo. Então, Paulo conhecia Pompeia antes de ser destruída. Aliás, isso todos conheciam, era um recanto como se fosse
a Camboriú, né? Então, o curitibano está cansado, estressado, vai para Camboriú passear, ou outro canto aí na praia. E Pompeia era assim, só que aí as orgias e toda aquela bagunça, e era um referência de prostituição, assim como Corinto era. E aí Paulo pega todo esse contexto de idolatria e imoralidade, sabendo que a cultura romana, a cultura grega tinha esse contexto. Aí ele vai pensar sobre isso, escrever sobre isso, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Piedade fala falta de referência a Deus, falta de temor a Deus. O homem não adora a Deus. E vou dizer uma coisa para vocês: impiedade é um pecado exclusivo de mim e de você que frequenta a igreja, sabia? Uma pessoa que está lá fora, que não conheceu a Bíblia como a gente conhece, as informações, dificilmente ela vai ser ímpia, ela vai ser iníqua, mas não ímpia. Porque impiedade é tirar o temor de Deus, não dar aquilo que é de Deus. Eu tenho conhecimento de Deus, já tenho informação bíblica, mas eu não dou a reverência a Deus ou o temor a Deus. Eu não faço isso. Pelo contrário, faço coisas contrárias a isso. Eu posso ser um ímpio. Tanto é que o Asaf, acho que é, se eu não posso confundir, nos Salmos ele escreve sobre o ímpio. Quem que era o ímpio? Era um judeu que tinha a Bíblia. E ele está olhando, o judeu não está nem aí para a Bíblia. Ele lê a Bíblia, ele frequenta a igreja, a sinagoga, templo, só que ele não está nem aí para a Bíblia, para o Deus da Bíblia, e ele prospera. E aí o Asaf, mas eu estou ralando aqui, eu estou trabalhando, estou levando a sério, e o ímpio está progredindo mais do que eu. E eles são judeus os dois, só que um leva a Deus a sério e o outro não. Então, impiedade é um pecado exclusivo, talvez, seu. A pessoa que está lá fora, que não ouviu a mensagem ou não entrou numa igreja como essa, não é tão ímpia como você pensa. Aliás, ela nem encaixa nesse nome. Então, impiedade falta a pessoas que conhecem a Deus, mas não têm temor de Deus, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça, detêm, segura, barram a verdade. Não vamos deixar Deus ser adorado. Nós temos outro projeto para a nossa humanidade, ou para a nossa filosofia, ou para a nossa sabedoria. E aí o Paulo continua falando, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles, dentro deles se manifesta, porque Lô manifestou. Sabe por que o homem adora outras coisas? Ele tem conhecimento de Deus, ele começou tendo conhecimento de Deus. Quem é o Deus verdadeiro? E é um conhecimento interessante. A palavra que ele usou para conhecimento nesse versículo 19, lembra que quando o capítulo 4 de Gênesis, quando o Adão e a Eva finalmente se conhecem, interessante. Quer dizer que eles não tinham se conhecido? Estavam um do lado do outro do Jardim do Éden? Não, a ideia é relacionamento mesmo. Eles não tinham tido um relacionamento sexual. E é interessante que quando a gente vê aquela expressão, né? O Adão dormiu e aí Deus fez a Eva. Osso do meu osso, carne da minha carne. A gente acha que o Adão já se deitou com a Eva. E é só na nossa mente mesmo, de homem que só pensa naquilo. Por que não? Ele vai conhecer lá no capítulo 4. O que ele ficou fazendo com a Eva? Tem muito mais coisa para fazer no casamento, gente. É isso que a gente tem que aprender. Casamento não é só aquilo. E o Adão curtiu a Eva de um outro sentido. Osso do meu osso, companheira, porque esse é o projeto, companheira idônea. E aí provavelmente ele pegou a mão da Eva e foi passear no jardim do Éden. A gente tem que fazer isso. Eu lembro do seu Petro que ele falou, né, e contando pra gente que ele pegou a dona Hilder antes dela falecer e levou no cinema. E eu acho que eu nunca fiz isso com a minha esposa, né? Eu fiz uma vez, amor, com você ou nenhuma? Uma vez, pelo menos uma. O seu Petro pegou a velhinha dele e foi no cinema. E o cinema é coisa de gente nova, né? E eu não levei a minha gatinha no cinema, ele levando a senhorinha dele no cinema. Porque, gente, o casamento tem mais coisa que fazer, mas a gente só pensa, homem bruto, né? Só pensa naquilo.
E o Adão conheceu no capítulo 4 de Gênesis, e conheceu Adão a sua mulher. Essa palavra é de experimentar. Então não é só de... E olha que eles andavam nus. Então não está falando de conhecer no sentido... Não, é experimentar um ao outro, intimidade física ele conheceu. Essa é a ideia dessa palavra. Então nota que ela está sendo usada aqui para... O homem experimentou a Deus nesse sentido. Alguém que experimenta a Deus, mas todavia resolve não se ajoelhar e dar glória a Ele. É isso que a gente vai ver nesse contexto. Experimentaram, tem conhecimento. Gente, tudo que está acontecendo com você sobre informação bíblica e relacionamento bíblico está sendo pesado numa balança. Porque uma hora Deus vai dizer, e aí? Todo esse investimento, a minha revelação, porque Deus se revela, mostrando para você, colocando circunstâncias, porque Deus te abençoa de uma maneira inútil não, Ele coloca você no lugar certo. Vai que seu pneu fura na frente de um lugar que Ele quer que você esteja para experimentar mais Ele. E cada vez mais que Ele vai fazendo essas coisas, Ele está esperando algo, uma reação sua, uma expressão sua, uma entrega sua. E de repente Ele vai dando, Ele vai jogando, Ele vai acontecendo as coisas, e a gente fica naquela. Nada acontece. Sabe aquela moça que quer casar com o moço e o rapaz não toma iniciativa nunca? Ele fica jogando videogame, vai jogar bola, vai para lá, vai para cá. E aí? Quando? Até quando? E ele passa o tempo, fica banho-maria. Parece muitas vezes a gente enrolando Deus. E Deus fazendo as coisas acontecerem. Vamos. E aí esse povo aqui, esse grupo aqui, está acontecendo a mesma coisa. Porque versículo 19, porque Deus se pode conhecer neles, dentro deles, falando da consciência, dos pensamentos, porque Deus se manifestou, ou lhe manifestou. Versículo 20, porque as suas coisas visíveis, desde a criação do mundo, tanto o eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se veem pelas coisas que são criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Não precisa de Bíblia para entender o poder de Deus ou o poder eterno de Deus. Interessante, você pode ver isso no Discovery Channel. Pode ligar lá, só para pensar. Qualquer pessoa, aliás, os ateus eles que fazem o Discovery Channel, eles que fazem BBC, eles que fazem National Geographic, eles fazem esses programas sem crer em Deus, mas mostrando a beleza da criação de Deus, seja dos insetos, seja dos mamíferos, seja as estrelas que são fantásticas, tudo revelando o poder de Deus. E aí a gente pensa, tem que concluir, existe alguém super inteligente, super capaz, e existe um propósito. Qual é esse propósito? Eu fico pensando, por que o cientista que é ateu, o filósofo que é ateu, não pensou que se existe bilhões de anos, como eles dizem, como é que a natureza, o natural, deu 70 ou 80 anos para ele? Isso é inútil demais, isso é pouco demais pensando em 1 bilhão de anos. Stephen Hawking morreu agora, né? Ele morreu com quantos anos mesmo? Acho que 90 e poucos anos, aquele que nem andava, né? E tinha que mover com o queixo ou com a boca a cadeira de roda dele. Um homem inteligente demais, capaz demais. E ele morreu com, acho que em torno de 80 anos, não lembro direito. Não é pouco, ele não caiu a ficha. Não, eu sou um ser maior que isso, eu tenho que ter uma lógica para o meu tempo de vida e de existência. 80 anos é pouco demais. Eu quero viver mais, eu quero existir mais. Tem algo maior, tem um propósito. E não caiu a ficha. Claro, tem aquele versículo que diz: o Deus desse século cegou-lhe entendimentos para que não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Mas enfim, existe algo de errado, algo que pode ver na criação. Só que o homem, mesmo tendo informação, aquele conhecer, de experimentar, não se curva. Lembra aquele negócio? Está esperando alguma reação, mas o homem não faz nada. A mulher não faz nada. Deus, e agora? Eu investi neles, eles viram, perceberam. E agora, o que vai acontecer? Nada. Lembra do povo de Israel? Não acredito naquela história, sabia? Tem história que é frustrante de ler, né? Mas a minha história é a sua história. O povo de Israel sai do Egito.
depois de 10 pragas, depois de destruir o maior império daquela época, o faraó fica, ó, pianinho, e aí eles saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho, pronto, vão virar os melhores crentes da história, né? Vão fazer de tudo para Deus. 40 dias depois, mais ou menos 40 dias depois, eles estão adorando um bezerro de ouro. Dá para acreditar nisso? E dizendo, foi esse bezerro que tirou a gente do Egito. Ele que nos deu a liberdade. Dá para acreditar que a gente é isso? Como assim? A gente viu. E aí Deus começa a colocar um princípio muito interessante que a gente tem que entender. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto é mais dado para mim, mais vai ser cobrado de mim. Quanto mais é dado para você, mais cobrado vai ser de você. Eu lembro que o seu Patrick falou para um grupo de pessoas, agora chega, não vou mais pregar para vocês. Por quê? Porque vocês têm demais. E agora Deus vai cobrar. E se quanto mais eu der, mais Deus vai cobrar. Chega, não vou mais pregar para vocês, acabou. Imagine que atitude interessante, né? O homem tem que fazer algo, é isso que Deus está falando, porque das suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que são criadas para que eles fiquem sem desculpas. Conhecimento. Agora tem outra coisa que eu gostaria de falar, que está nesse texto aqui, rapidinho, a última, aliás, versículo 21. Por que que o homem troca Deus? Ele tem conhecimento, mas não age conforme o conhecimento, mesmo que experimentou Deus. Versículo 21 diz que tem outra coisa dentro do homem, que faz a gente estragar tudo. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram. E a palavra aqui é vaidade. Vaidade. Não é interessante que boa parte dos filmes... Aliás, qual foi o último filme de fatos reais que você assistiu? Você lembra? Eu gosto de filmes de fatos reais, mas eu sinceramente prefiro filmes de ficção. Seja científica, seja quanto mais fora da realidade, melhor é. Vou citar alguns filmes aqui. Velozes e Furiosos. Tem carro voando do prédio. E a gente gosta daquilo. E explode tudo. Todos esses filmes de ficção, principalmente, eles têm um conteúdo. É vaidade. É para a gente ficar imaginando. Simplesmente só imaginando. Mas aquilo não é real. As coisas não acontecem daquele jeito. Acabamos de assistir agora no cinema Top Gun. Eu não levei a minha esposa não para no cinema, mas fui com o marmanjo assistir, né? Com o Carlos assistir o Top Gun. Mau testemunho, né? Ainda bem que eu não sou da equipe dos casais, né? E Top Gun é legal, mas não dá, né, gente? A gente tem que entender que aquilo não é real. Então, não estou criticando o fato de assistir filme. Eu faço isso, mas tem que entender uma coisa, isso é imaginação. E a gente tem que entender que é vaidade. E o ser humano trocou Deus pela vaidade. A ideia de vaidade, como um pregador explicou, é a mesma coisa que bolha. Essa palavra tem esse sentido. E sabe quando as crianças, até mesmo esses dias eles estavam fazendo isso, eles pegam aquelas bolhas, né, e começam de sabão e começam a soltar, e o sabão é colorido, brilha através da luz do sol, e aí faz aquele brilho, né, colorido, e aí as crianças vão doidas e começam a correr atrás. E eles querem chegar perto, né? Querem até voar para pegar. E a hora que eles chegam perto de algumas, o que acontece? Estoura. E essa ideia de vaidade, é bonito, é redondinho, até voa, mas a hora que encosta, não é real. E o homem trocou Deus por isso, por essa falta de realidade. Como a gente gosta de viver fora da realidade, como a gente pira na maionese. A gente troca as experiências com Deus por algo que é sem sentido. Foi o que o homem que escreveu Vaidades da Vaidades, Salomão, fez. A gente troca a realidade, uma experiência real com Deus, dos projetos com Deus, por uma vida de ficção científica e natural.
E nós estamos trocando Deus muitas vezes por essas coisas. Tudo para não deixar Ele ter o controle da nossa vida ou das nossas circunstâncias. E a gente fica sonhando, sonhando, sonhando e sonhando. Na verdade que muitos casais têm abandonado o casamento real que Deus deu. A pessoa para ela, Deus escolheu aquela pessoa, toma, é sua. Mas as pessoas têm trocado essa realidade por causa de uma vaidade, uma aventura. Os homens trocam as mulheres mais velhas por mais novas, tudo pensando em corpo ou coisa assim. E aí vai variando, tudo por causa de coisa vazia. Vai chegar aos seus 80 anos e vai olhar para trás, o que foi a minha vida? Foi vazio, foi sem sentido, foi correr atrás de vento. É isso que a gente tem feito com Deus e trocado por coisas que são surreais, fora da realidade. Porquanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Se tornou em trevas o coração deles. E aí mudaram a glória de Deus corruptível em semelhança à imagem do homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. E assim o homem mudou Deus, adaptou Deus, mudou toda a história. Agora eu adoro isso aqui e vai ser do meu jeito e Deus fique para lá. E aí virou aquele Deus de Atenas, o Deus desconhecido que tem um espacinho no monte de deuses que os atenienses tinham. Virou a nossa vida, virou a nossa história. Sabe, eu estava pensando enquanto estava meditando nesse assunto, imagine você vai conversar com um anjo, imagine, vamos só naquela imaginação, aí você vai conversar com o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, e aí o Miguel conversando com você sobre a humanidade e tal, puxa vida, mas vocês, né, os homens, adoravam outros deuses. Miguel, é verdade, a gente adorava outro. Sério? Mas vocês trocaram Deus Criador do universo, aquele que fez todas as coisas, que fez a estrela brilhar, que dá a vida aos anjos, que manda e desmanda, que tem poder de... Miguel, a gente fez. Pelo que vocês trocaram? A gente trocou por... Aí vai ver uma lista pelo Baal, pelo Astarote. E aí você vai colocar o seu Deus lá. Eu lembro que eu adorava uma das deusas, até esqueci o nome dela, é a Argentina ela, esqueci o nome da deusa. E eu troquei Deus por isso. Você imagina que vergonha, diante dos anjos, a gente fala, eu fiz isso. E a gente fez, trocou o manancial de águas vivas por cisternas rotas. Essa é a nossa história. Mas tem uma coisa que eu queria indicar para você. Você tem conhecimento de Deus? Tem sim, hoje você teve um pouquinho mais e vai ter mais. Com esse conhecimento que você tem hoje, ele não é suficiente para glorificar a Deus e dar a graça? Você não acha que é? Eu acho que é sim. Começa agora, chegando em casa, vai no banheiro, não sei, mas dá graças ao Senhor. Não vai fazer igual aqueles 9 leprosos lá que ficaram parados. E faça igual aquele único que voltou e diga, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez. A gente fez isso na ceia agora, adorando ao Senhor e agradecendo Ele pelo que Ele fez na cruz do Calvário no nosso lugar. Adora a Deus pela planta que Ele fez, adora a Deus pela esposa que Ele te deu, o esposo que Ele te deu. Adora a Deus pelo carro que Ele permitiu, o trabalho que você tem. Adora a Deus pelas circunstâncias que você tem, não fica pensando no que você deveria ter, porque você acha que sempre deve ter o melhor. Começa agradecendo agora pelo que Deus já te deu. E não foi os deuses, foi Deus. Porque se você não exercitar isso na sua vida, ter esse temor ou essa piedade, você vai se tornar um ímpio. E o ímpio não dá temor a Deus e não adora a Deus. E você vai trocar o verdadeiro Deus por algo. Começa agradecendo. Eu sei, você tem motivo para reclamar da sua esposa, do seu filho, mas começa agradecendo por tudo que você tem. E no final, não se esquece, o mais importante, lembre-se que Jesus morreu na cruz, no seu lugar e no meu lugar. Agradece por isso, porque é por isso que você está vivo. Se não fosse Jesus ter morrido na cruz, 2000 anos de história não existiriam. Você não estaria aqui, Curitiba não existiria, nós não existiríamos.
Consegue fazer isso? Senão você vai dar graças a outros seres que não merecem. Adora o Deus vivo. Faz isso no teu coração. Adora o Deus verdadeiro. Amém? Vou contar com vocês que vai chegar em casa e vai fazer isso, tá bom?